Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Retomamos nosso estudo de funções polinomiais de segundo grau, discutindo o chamado vértice de uma parábola. No que se segue, determinaremos as coordenadas desse ponto particular da parábola, gráfico de uma função quadrática. Antes de mais nada, recordemos a definição de uma função quadrática. É uma função dos reais nos reais, definida por uma sentença da forma a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde os coeficientes a, b e c são números reais quaisquer, com a condição de que a, o termo quadrático, tem coeficiente diferente de zero. Já vimos também como determinarmos as raízes de uma função quadrática. Para tanto, calculamos o chamado discriminante por meio da expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e as raízes dessa função, se existirem, são dadas pela expressão menos b mais ou menos raiz do discriminante sobre 2 vezes a. Sabemos também que o gráfico de uma função quadrática é uma curva denominada parábola, e essa curva tem duas orientações possíveis. A concavidade é voltada para cima, se o coeficiente a é positivo. Por outro lado, se o coeficiente do termo quadrático a é negativo, a orientação desta parábola é voltada para baixo. Interessante observar que toda parábola tem um chamado eixo de simetria, uma reta perpendicular ao eixo x e que divide, por assim dizer, esta curva em duas partes ou dois ramos simétricos. Também observamos que esse eixo de simetria, ao intersectar a parábola, determina um ponto muito particular chamado vértice da parábola. Nossa preocupação é determinarmos exatamente quais são as coordenadas desse vértice. Como afirmamos anteriormente, esse eixo de simetria divide a parábola em dois ramos simétricos, de modo que os pontos P e Q são simétricos em relação ao eixo de simetria, ou seja, a distância de P até o ponto M, que pertence ao eixo de simetria, e a distância do ponto Q até o ponto M são iguais, ou seja, os pontos P e Q são equidistantes do eixo de simetria. E essa propriedade nos permitirá então determinarmos as coordenadas do vértice desta parábola. Para tanto, vamos supor que a função quadrática definida anteriormente tem duas raízes x1 e x2. As coordenadas do vértice, então, serão dadas pela média aritmética das duas raízes x1 e x2, ou seja, x1 mais x2 somados divididos então por 2. Sabendo que as raízes são dadas por menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a, nós vamos encontrar que a soma dessas duas raízes, por sua vez, é dada pela seguinte expressão, menos 2b sobre 2a, de maneira que a coordenada x do vértice desta parábola é dada pela expressão menos b sobre 2a. Nos interessa também a coordenada y desse ponto. Assim, conhecido o valor de x do vértice, menos b sobre 2a, a substituição deste valor na expressão da função produz que y do vértice é dada pela expressão menos delta sobre 4a. Assim, dada qualquer função polinomial de segundo grau, esse ponto, chamado vértice, terá por coordenadas x do vértice menos b sobre 2a e y do vértice menos delta sobre 4a. Vejamos alguns exemplos numéricos. Para esta função quadrática, x² mais 2x menos 8, nós temos que os coeficientes são a igual a 1, b igual a 2 e c igual a menos 8. A partir desses valores, vamos determinar as coordenadas do vértice, começando com x do vértice dados pela expressão menos b sobre 2a. Nesse caso, x do vértice é igual a menos 1. Calculamos então o discriminante associado a essa função quadrática, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, que nesse caso produz o valor 36. E assim a coordenada y do vértice, menos delta sobre 4a, é igual a menos 9. A título de recordação, vamos determinar então as raízes também dessa função, já que determinamos o discriminante associado à mesma. Essas raízes são dadas por menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, que nesse caso nos leva aos valores x1 igual a 2 e x2 igual a menos 4. Assim, podemos construir o gráfico da função polinomial de segundo grau com todas as informações disponíveis. Em primeiro lugar, como o coeficiente do termo quadrático é positivo, a parábola tem orientação voltada para cima. As raízes dessa função são indicadas pela intersecção do gráfico com o eixo x, ou seja, x igual a 2 e x igual a menos 4. A intersecção do mesmo gráfico com o eixo y agora é dado em y igual a menos 8. E, finalmente, nós podemos determinar as coordenadas do vértice dessa parábola, como x igual a menos 1
e y igual a menos 9. Observamos que esse valor y igual a menos 9 é o menor valor que a função quadrática pode assumir, de maneira que podemos escrever que o conjunto imagem da função dada é dado pela seguinte sentença. A imagem da função f são todos os números y reais, tais que y é maior ou igual a menos 9. Esse valor y igual a menos 9 representa o menor valor que esta função quadrática pode assumir. Vejamos o que ocorre com a função g de x igual a x² mais 6x mais 9. Os coeficientes que definem essa função são a igual a 1, b igual a 6 e c igual a 9. Já podemos afirmar que, como o coeficiente do termo quadrático a igual a 1 é positivo, o gráfico dessa função será uma parábola com concavidade voltada para cima. Determinamos as coordenadas x e y do vértice, x do vértice menos b sobre 2a, nesse caso x do vértice igual a menos 3. Calculamos então o discriminante associado a essa função e encontramos que, neste caso, esse discriminante é igual a 0. De maneira que a coordenada y do vértice, dada pela expressão menos delta sobre 4a, também terá valor y igual a 0. Como antes, também podemos calcular as raízes dessa função pela expressão menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E agora relembremos que, como o discriminante é igual a 0, nós teremos duas raízes reais iguais, nesse caso, ambas iguais a menos 3. E assim, o gráfico dessa função é a parábola exibida no plano cartesiano. Observe que a parábola tem, como havíamos previsto, concavidade voltada para cima. A intersecção com o eixo x, ou as raízes, ocorrem exatamente em x igual a menos 3, e nós observamos que, neste caso, como as duas raízes reais são iguais, o gráfico apenas tangencia o eixo x. E, em particular, este também é o vértice desta parábola. Observamos também que a intersecção do mesmo gráfico com o eixo y ocorre em y igual a 9. Como no caso anterior, este vértice representa o menor valor que a função pode assumir, e nesse caso o menor valor é exatamente o y do vértice, que neste caso é igual a 0. E assim podemos escrever que o conjunto imagem dessa função, o conjunto de todos os valores que essa função pode assumir, é constituída por números reais y, tais que y é maior ou igual a 0. Um último exemplo é o seguinte: dada a função h de x igual a menos x² mais 2x menos 5, nós vemos que os coeficientes que definem essa função são a igual a menos 1, b igual a 2 e c igual a menos 5. Nesse caso, pelo fato do coeficiente do termo quadrático ser negativo, o gráfico dessa função será uma parábola com concavidade voltada para baixo. Determinamos então as coordenadas x e y do vértice. X do vértice é dado pela expressão menos b sobre 2a, que nesse caso produz o valor igual a 1. X do vértice igual a 1. Calculamos então o discriminante associado a essa função. E observamos que nesse caso o discriminante é igual a menos 16, um número negativo. Isso terá implicação sobre as raízes dessa função. Como o discriminante é negativo, esta função não terá raízes reais. Entretanto, esse valor nos permite calcular a coordenada y do vértice, menos delta sobre 4a, que nesse caso é igual a menos 4. Podemos então agora esboçar o gráfico dessa função no plano cartesiano. Notamos que, como havíamos previsto, o gráfico dessa função é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Como tal função não tem raízes reais, ela não intersecta o eixo x. A intersecção com o eixo y se dá em y igual a menos 5, e as coordenadas do vértice são x igual a 1 e y igual a menos 4. Observamos que, neste caso, o maior valor que a função h de x pode assumir é y igual a menos 4. De maneira que, neste caso, o conjunto imagem da função é constituído por todos os números reais y, tais que y é menor ou igual a menos 4. Com isso, nós concluímos o nosso estudo do vértice de uma parábola, um ponto muito particular do gráfico de uma função polinomial de segundo grau. Ainda abordaremos sobre esse tópico, função polinomial de segundo grau, o estudo de máximos e mínimos, baseado nas coordenadas do vértice, e o estudo do sinal de uma função quadrática. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.